Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Augusto e eu vou jogar Gran Turismo 4. Eu tô começando de novo no Simulation Mode porque eu achei que seria interessante gravar desde o começo, né? Quer dizer, eu não pretendo zerar o jogo assim, eu pretendo só jogar, né, as licenças básicas ali, depois as corridas mais fáceis, né, os beginner events, os professional events. Alguns dos extreme events eu acho que eu não consigo ganhar, então mais tarde eu vejo se eu termino eles. Os endurance eu vou fazer alguns que demorem menos de 2 horas, né, que eu acho que vídeo maior que 2 horas vai ser meio complicado de gravar, então tô pensando o que eu vou fazer, né, e a ideia é essa, assim. Eu vou começar pelas licenças e eu já vou adiantando que eu não sou muito bom nessas licenças. No máximo, eu vou fazer ali tudo bronze e vou começar nas corridas ali com os carros premium que eu ganhar, tirando bronze nas licenças, né? Eu vou escolher algum carrinho que sirva para correr as primeiras corridas ali e vamos nessa, né? Então, vamos começar pela licença B. Eu fiz umas configurações assim para não dar um problema de trancar, né? Dar um freeze assim na tela, porque precisou, né? Porque senão ia trancar, né? E eu tive que mexer umas coisas gráficas assim. Eu vou ver se a configuração ali de transmissão tá certa, né? E nós vamos começar as licenças aqui. Tá, transmissão manual, tudo certo. Deixa eu ver o sound aqui se tá. Eu desliguei a música da corrida e a música do replay, né? Porque não dá pra botar música que tem copyright e tudo mais, né? Então, só deixei essas músicas assim de menu, que são bem bacanas e fica legal no jogo, né? Vamos ver agora se eu consigo ir bem. Bronze tá bom. Baixei um pouco o volume do jogo, né? Pra dar pra ouvir melhor a voz, né? Então é isso, vamos lá. Vamos tentar tirar bronze em tudo. E conseguir as licenças. Nós vamos de Mitsubishi 3000 GT agora. Quase, ele demorou um pouco pra parar, né? Mas quase que eu consegui uma prata. Tá bom assim, vamos só de bronze mesmo. Mas vamos tentar conseguir de primeira as coisas assim para agilizar um pouco. Então se não der também tudo bem. Vamos ver. Consegui uma prata, ó. Pra mim tá ótimo. Melhor do que eu esperava. Eu também não me lembro a dificuldade dessa primeira licença aqui, né? Licença B. Alguns desafios eu não lembro a dificuldade. Realmente, eu acho muito mais divertido agora jogar com um câmbio manual, né? Porque é um desafio a mais.
Então eu preciso estar ligado na corrida, né, o tempo todo, porque quando tu joga no automático fica tão artificial, tão fácil, né. O câmbio manual fica mais realista, assim, fica mais interessante de jogar. Ó, outra prata, tô indo bem até. Tô bem satisfeito. Depois tem que salvar o jogo, né? Tem que configurar lá e salvar e tudo mais. É aquilo que eu falei, né? Se eu tirar um bronze, tá de ótimo tamanho pra mim. Ah, não deu certo. Essa última curva aqui é a parte difícil, né? Tem que... Não dá pra ir muito a sede ao pote, né? Tem que ter um pouco de paciência e frear dentro da curva, né? Quando chegar no meio da curva, frear bem na parte de dentro e seguir o pace car, né? Acho que é pace car que se chama, né? E dá pra conseguir esse carro aí, né? Mas eu nunca consegui, porque tu precisa tirar mais do que prata, mais do que bronze, né? Não sei se é conseguindo prata ou se é conseguindo ouro que tu consegue esse Skyline aí. Esse pace car Skyline aí. É um carro bem bacana também. Quer dizer, antes eu tava vendo a série do Igor Fraga, né? Só que ele teve que parar um pouco com o Gran Turismo 4 porque tinha os compromissos, né, do Gran Turismo Sport e tudo mais. Mas aí, realmente é um cara que se tu quiser aprender a correr assim, é ótimo assistir ele correndo, porque o cara entende, assim, o cara é piloto, né, profissional, então... É, consegui um bronze aqui. Ah não, retry não, acho que tá bom assim, tá bom o bronze. Vamos pro próximo desafio. Acelerar e frear de novo. Esses desafios de acelerar e frear podem ser meio chatinhos, assim, meio cansativos. Mas acho que faz parte do aprendizado também, né? Dava pra fazer melhor, mas tá bom assim, o bronze tá de bom tamanho. O objetivo aqui é só tirar as licenças, né? E começar nas corridas. Pera aí. Ah, tá, isso. Tá, vamos lá.
Ah, tem que frear bem antes. Ah, desculpa. Esse carro é muito massa. Vamos ver depois, vamos conseguir esse carro aqui. Uma pena que eu acho que não dá pra comprar ele nas cores azul com listras brancas, né? Esse aqui é prateado com listras azuis, que é legal também, mas eu ver se tinha como conseguir uma outra cor. Eu tenho que frear um pouco antes isso aqui. É que eu tô experimentando o carro ainda, né? Pra ver se eu consigo um tempo legal. Ah, depois eu tenho que mudar as unidades de medida, né? Porque tá em milhas por hora, né? Eu quero quilômetros por hora. É, freiei muito antes. Passa do 800 já começa a desacelerar e frear. Ah, não dá pra nem encostar na parede ali. Eu achava que dava pra encostar, só não podia bater forte. Mas eu acho que não dá nem pra encostar. Vamos ver se a voz tá num volume bom, né? Se o som tá funcionando legal. O som do jogo eu baixei um pouquinho pra ouvir a voz melhor, né? Eu com fone de ouvido não escuto tão bem a minha voz pra poder dizer se ficou bom. Ah, não deu certo, tem que frear antes. Desculpa pela demora aqui nesse desafio, mas eu não tô acostumado ainda. Eu nunca fiz essas licenças assim de câmbio manual, né? Estava correndo umas corridas assim em câmbio manual ultimamente. Mas primeira vez que eu jogo as licenças, né, com câmbio manual. Câmbio manual. Ah, muito forte, tá. Tem uma hora certa pra frear ali. Ali, ó, depois do 800 tem que desacelerar e começar a frear, ó. Não posso. Eu não posso ir pro lado assim do jeito que eu tô indo. Porque eu acabo batendo na parede. É que eu tava tentando fazer o carro escorregar de lado para ele frear mais forte, né? Para os pneus eles ficarem de uma forma que faça o carro parar, né? Ajudar os freios, né? Não sei se eu tô falando besteira também, mas... Tentar frear um pouco antes, então.
Ah, tá bom esse bronze aí. Vamos adiante. Eu demorei muito nesse desafio aí, mas vamos continuar. Da próxima vez eu não vou demorar tanto. Próximo desafio eu não vou demorar tanto quanto eu demorei nesse anterior. Esse Get Ready to Drive fica aí porque de vez em quando dá uns problemas, uma bugada no jogo, né? Porque tá com umas coisas gráficas que tu não pode tirar, que se tu tirar, enquanto tu tá fazendo as licenças, começa a dar problema, né? Mas depois que tu tá correndo nas corridas não dá mais problema, assim, é só uma coisa das licenças, assim, que quando tu tá correndo nas licenças dá esse bug, assim, que trava tudo, né? Se tu não deixar, né, alguns gráficos ali que ficam e não saem. Esse aqui eu acho que não precisa fazer, né? Esse é coffee break, então eu vou pular ele. Só tirar a licença, né? Só o objetivo é só me preparar para as corridas mesmo. Basics of cornering. Vou começar a ler essas informações aqui. Now we'll run the same section in a more powerful car. Our mount is the Bmw M3 Csl. Because speeds are much higher in this car, you'll need to be more aggressive with the brakes. Use the distance markers on the side of the track as guide points. É isso que eu faço mesmo, né? If you're too quick and hard on the throttle at the corner's exit, the rear end will most likely come around, so use caution. Driving over the curbing too much also may result in a spin. Vamos lá então. Bronze, né? Tá garantido. Dá pra fazer melhor, mas tá bom assim por enquanto. Depois eu posso até tentar tirar uns prata aqui, tirar tudo prata nessa licença B mais tarde, mas por enquanto tá bom tirar só um bronze mesmo. Porque se tu fizer tudo prata, tu ganha um prize car pra isso também, né? Um carro prêmio, né? Eu vou me preocupar só em ficar na pista, né? Não preciso fazer um tempo muito rápido, né? Até porque não tem muito como fazer isso com esse carro, né? É mais uma questão de tu conhecer a pista. É Laguna Seca, então não tem mistério. Quase que eu fui embora. Nesse jogo a gente percebe muita diferença de velocidade de um carro de cidade, assim, simplesinho, né, corriqueiro, assim, e um carro realmente especial de corrida, às vezes um protótipo, né, porque tu vê que a sensação de velocidade é muito realista, né, e realmente se tu pegar um carro protótipo daqueles de corrida potente, leve e tudo mais, ele tem um desempenho muito, muito melhor do que um carro de cidade, pelo menos para correr assim. Esse que eu acho legal, né? Realismo assim. Mas é um jogo que tu pode aprender, né? Só tu dedicar algum certo tempo para ele que tu aprende, né?
tem sempre aos pouquinhos tu vai melhorando sempre, né? Constantemente, né? Toda vez que tu faz uma corrida numa pista, tu vai lembrando, né? Lembrando dos pontos onde tu tem que frear, os pontos onde tu tem que aproveitar para a saída da curva, né? Para não dar aquela rodada, né? Tem que tomar certos cuidados. Então vamos lá, né? Vamos para o próximo desafio da licença B. Tá, Basics of Dirt Driving 1. Let's gauge your car control ability on dirt using the hairpin corner of the Grand Canyon course. After taking the first right-hander flat out, go as far to the outside edge of the track as possible before turning into the corner. Try to keep a high rate of speed through this corner. Remember that on dirt, the car's steering and brakes aren't as effective as when driving on tarmac, so adapt your driving style accordingly. Ok, vamos lá então. Não foi bom mesmo, eu bati, eu posso fazer bem melhor. Pá, consegui um ouro. Mas esse aqui tava facilzinho também. É que tu pode chegar e tu pode bater com a parte de trás do carro na curva, né? Na parte externa da curva ali. Então eu meio que usei assim esse negócio de poder bater na parte externa da curva ali. Então acabou saindo certo. Tá, see how quickly you can take the super fast right-handed of the Swiss Alps course. Because the level of grip is much lower on dirt than on tarmac. You'll need to rely on more than just steering to guide the car effectively. Controlling the car's balance and efficient use of the brakes are key to pointing the car nose in the correct direction. Deixa eu ler de novo isso aqui que eu tô lendo tudo errado. See how quickly you can take this super fast right-hander of the Swiss Alps course. Because the level of grip is much lower on dirt than on tarmac, you'll need to rely on more than just steering to guide the car effectively. Controlling the car's balance and efficient use of the brakes are key to pointing the car's nose in the correct direction. There are lots of surface irregularities here, so try not to get knocked off your racing line. Tá, vamos lá nessa. Vou tentar correr um pouco mais suave, né? Um pouco mais assim, vamos tentar não virar tão bruscamente, virar mais de leve, assim. Ah, vai bater. Não, não bateu. Ótimo. Ah, não foi bom o suficiente o tempo. Mas foi suave, né? Deu pra terminar pelo menos, eu não bati na parede. Vamos ir mais por dentro aqui. Já apontou o carro na direção certa e agora vai. Tá bom assim, um bronzezinho. Importante passar, né? Importante conseguir a licença para depois correr as corridas, né? Que aí vai ser mais massa ainda. Mas já tá legal, tô gostando de fazer as licenças com o câmbio manual, né? Da outra vez que eu corri com o câmbio automático. Deixa eu ver. The final corner of Tsukuba Circuit
will test your high-speed cornering skills on asphalt. You'll start the tests traveling 50 miles per hour. From the outside edge of the track, brake slightly as you approach the corner. Get to the inside of the corner as soon as possible and straddle the curbing. Keep the throttle even through this part of the corner. Just as the curbing ends, get on the throttle and head for the outside part of the track. Make effective use of the signs located at the edge of the track to determine your braking point. Then find the optimal entry speed. Vamos botar em km por hora, que eu deixei em milhas por hora, né? Eu prefiro em km por hora. Deixa eu ver. Aqui, unidades. Distância em quilômetros. Tá. Vou deixar assim. Vamos continuar então. Será que muda ali? Não, 50 milhas por hora, tá. Ah, eu consegui uma prata. Eu fui bem suave, assim, o importante é não virar bruscamente, né? Vamos ver o próximo desafio. Eu tô no... Qual desafio? 14. Deixa eu ver. The first corner of the El Capitan course is also quite fast. Another ideal place to test your competence on high-speed corners. Unlike Tsukuba, the apex is deeper into the turn here, so the key is patience. Starting from the right edge of the track, look for the apex and turn in. Keep the car on the inside of the corner and refrain from getting back on the throttle until you're almost out of the corner. Throttle on too early and you get understeer, which will cause the car to go off the track. Practice this corner a few times to find the correct throttle on point. Vamos lá então. Aquela coisa que tem que esperar acabar a curva, o carro está apontado na direção certa e aí tu pode acelerar, né? É isso que basicamente o que ele está dizendo ali, né? Eu não fiz exatamente o que estava dizendo, mas eu fiz um tempo razoável, né? Então vamos adiante. One of America's most popular tracks, Infineon Raceway, formerly known as Sears Point, is the site for this test. Follow the pace car to find the proper racing line and braking points. This track features a number of high-speed corners where only a tap of the brakes is necessary. There's also plenty of elevation changes and blind corners hidden behind hills, so drive with caution. And no passing or hitting the pace car. Ok. O importante é chegar no final, né? Que é uma volta inteira, né? Esse pace car é muito legal. Eu acho que dá pra conseguir esse aí mesmo.
Não sei se dá pra ligar a luzinha, né? Também. Seria legal. Ou como é que se diz a sirene ali. É aqui que tem que cuidar pra não bater o pescar, né? Ah, aqui. Tem que cuidar pra não sair aqui, né? Que bom que eu consegui manter o carro na pista. E o carro tende a continuar indo pra fora, né? Ele vai ficar fazendo aquele movimento pra fora da pista. E aí tu tem que controlar, frear um pouquinho e desacelerar. Ih, tipo, aqui assim não deu, né? Tinha que ter freado antes, na verdade. Mas tudo bem. Mais uma tentativa. Ah, é, eu ia falar o seguinte também. Como eu disse, talvez eu não vou chegar a zerar o jogo, né? Mas eu vou jogar e vou participando de uns eventos legais, assim, vamos fazendo algumas coisas assim que foram interessantes de fazer. Umas corridas, assim, até umas endurance, desde que não demore mais que 2 horas. Eu não, eu não sei gravar mais que 2 horas, né? Com esse. Como é que é o Xbox Bar, né? O Windows. O negócio do Windows que dá pra gravar, né? Quer dizer, se tu quiser gravar um vídeo de tu jogando alguma coisa, no emulador, alguma coisa assim, uma opção é apertar a tecla do Windows, a janelinha, né? E apertar G, né? Isso eu não sabia, eu vi num vídeo do cara explicando, no YouTube, se eu não me engano. E o cara explicou que era bem simples, era só fazer isso. Daí já aparecia a interface ali do Windows, que dá pra gravar os jogos, né? A janelinha mais a tecla G, né? A tecla da janelinha é a tecla G. Aí tu pode gravar, dá até pra configurar pra gravar qualquer coisa, tipo o desktop, né? Tu tá mostrando pra alguém como é que faz pra gravar pra fazer alguma coisa num programa, né? Tu pode gravar assim, né? Fazer um tutorial de algum programa. Isso que eu não sabia como é que os caras faziam, né? Pra fazer a captura de tela, essas coisas. Mas hoje em dia tá bem mais fácil de fazer isso, né? É que quando a gente começa a gente nunca sabe essas coisas, né? A gente vai pegando, às vezes a gente acha que é um negócio difícil e é só procurar um pouco mais. Ah, fiz um tempo prata, fiquei bem satisfeito até. Ah, agora acho que tem um último teste, né, da licença. Vamos ver se tem um último teste antes de terminar. A graduation, né, é o último. In order to get your B-Class racing license, you'll need to tackle the middle section of Tsukuba. The right-hander directly beneath the Dunlop bridge can be taken flat if you follow the proper driving line. A tricky hairpin follows. Hairpin follows. Deixa eu ver. Be sure you don't dive into the apex too aggressively. It looks simple and straightforward, but looks can be deceiving. The apex is quite late, so be patient and practice, practice, practice. Ok.
É, consegui, né? Consegui pelo menos um bronzezinho agora. Já tenho a licença B. Que carro que a gente ganha aqui mesmo que eu não lembro? Os prize caros, os carros prêmio. Deixa eu ver. Tá, tenho a licença B. Ah, é um carrinho interessante até já pra começar a correr. Mas eu vou conseguir as licenças primeiro, e daí eu já fico com isso liberado, né? Os carros e como é que é, as corridas, né? Então tá, this test measures your ability to negotiate S-curves on a high-speed track. Immediately upon launch, take note of the red and white curbing on your right. At the end of this curbing is the first corner, a left-hander. This corner's curbing reveals the location of the apex. Take the correct line and you should be able to get through it flat out. Deixa eu ler de novo que eu li errado. This test measures your ability to negotiate S-curves on a high-speed track. Immediately upon launch, take notice of the red and white curbing on your right. At the end of this curbing is the first corner, a left-hander. This corner's curbing reveals the location of the apex. Take the correct line and you should be able to get through it flat out. Cross the bridge and then you'll come upon a right-hander. Stay as far left as you can when entering the corner and then look for the apex. Remember, this is a late apex corner. You should also be patient with the throttle here, as you don't want to upset the car's balance in mid-turn. At the corner's exit, don't bother getting set up on the far right before the next left-hander because you don't have time. Go straight for the apex. Give a light step on the brake pedal as you enter the corner. It's paramount you be patient with the throttle here because you get on it too quickly. Because if you get. Deixa eu ler de novo, eu li tudo errado. Deixa eu ver uma coisa desde onde. Give a light step on the brake pedal as you enter the corner. It's paramount you be patient with the throttle here because if you get on it too quickly, you will provoke understeer, which will keep you from making the last turn smoothly. Tá, vamos lá. Ah, foi um bom tempo até. Quase prata. Vamos para o próximo desafio da licença A. A2, deixa eu ver. Complex Corners, Beginner 2. Now let's run the same section of the previous test in the Lotus Elise 11R, né? Como é que é? 111R. Deixa eu ver. Remember that because the Elise is a powerful mid-engine sports car, its behavior through the como é que se fala? Esses will be different from that of a front-engine car. When going through the right-hander after the bridge, make sure you hit the brakes to transfer the car's weight to the front tires. Otherwise, you'll get a lot of unwanted understeer. If you get too wide at the corner's exit,
you won't be able to stay on the correct line for the following left-hander. Correctly utilizing the car's fore aft weight balance is important here. Questão de lidar com o peso do carro, né? O peso do carro levando o equilíbrio dele, mudando o ponto de equilíbrio do carro, né? Tudo mais. Depois eu vou tirar esse negócio do Get Ready to Drive que fica na frente, porque como eu tô nas licenças, ainda dá um problema aqui que tranca o jogo se eu tentar tirar esse negócio, né? Mudar as configurações de vídeo, assim. Então por enquanto vai ficar assim, essa questão do emulador aí, do Get Ready to Drive. Vamos lá, deixa eu ver. Agora é A3, tackling, como é que se fala? Tackling high speed corners 1. This test will see how well you negotiate the Deep Forest Track's final corner, a high speed left-hander. We will use the high output front engine front drive Mitsubishi Eclipse Spider for this test. After launch, set yourself on the right side of the track. Then start turning the wheel early to make up for the car's understeering tendencies. Tap the brake pedal to control your speed through the corner. Unless you exit the corner at the optimum speed, you'll probably go off. Starting off slowly, then gradually raising your pace as you get accustomed to the car, and the corner is recommended here. Vamos lá então. Tem que acelerar com parcimônia, né? Quando tá fazendo a curva. Porque senão o carro começa a bloquear, né? E se jogar pra fora da pista aqui. Ah! Ficou bom. Dá pra tirar uma prata. Por um momento eu achei que eu poderia sair da pista, mas tá ótimo o tempo. Eu usei toda a pista, né? Usei bastante assim a parte de fora assim da pista. Eu fui pra direita, né? Usei bem assim o espaço. Depois eu leio aquele. Vamos ver se eu consigo de primeiro isso aqui. Depois eu leio o briefing, né? Tá. Tem que tomar um certo cuidado aqui. Quer dizer, na corrida tu pode fazer isso, né? Tu pode usar aquela parte de fora da pista, mas é recomendável que tu aprenda a ficar nessa parte da pista, nessa parte da esquerda, né? Porque senão tu começa a deixar o carro desviar muito da pista, né? Ele acaba apontando pro lado errado, né? Apontando na direção errada, melhor dizendo. Vamos ver. Agora é a 5 One Lap Guide Run, Grand Valley East. For this test, we'll do a lap of Grand Valley East along with a pace car. Although Grand Valley is a fairly flat course, the east section, with its many shortcuts and hills, is in some ways more fun and rewarding than the full version. The first shortcut comes right after the first corner. Take caution approaching the next corner because it's a blind one, hidden behind a hill. The next shortcut is equally challenging, coming right after the tunnel. Make sure you're set up correctly on the left side of the road while you're still in the tunnel.
Muito por fora, mas tudo bem. O importante é não sair da pista, né? Vou seguindo o pescar, né? Se o pescar frear, eu freio no mesmo lugar onde ele freou, né? Então ele tá me mostrando como fazer. Aqui eu não fui muito bem, mas tudo bem. O importante é eu terminar. Quase consegui uma prata ainda. Dá pra fazer melhor esse aqui. Ainda mais que eu conheço essa pista, né? Eu conheço muito bem Grand Valley, a versão inteira do circuito, né? Essa aqui é uma versão reduzida, né? Só a parte leste, né? Vamos ver agora esse outro aqui. Licença, né? O A6 Complex Corners Intermediate 1. Twin Ring Motegi as curves is the site for this test. Taking the correct racing line is paramount when negotiating these corners. If your exit through the first corner is too aggressive, you'll have a difficult time taking the proper line into the next corner. And getting away quickly from the second corner is vital because it leads into a long straight. Use the full track when exiting the second corner, going all the way to its edge. Set yourself up on the right side for the final left-hander while you're still on the straight. Vamos lá. Deixa eu ver então. Qual é esse aí? A7. Complex Corners Intermediate 2. We will use the Nürburgring technical section for this test. Exit the first left-hand corner at full throttle, and then get on the brakes as you enter the S's. The first turn here has a late apex, so you'll have to be ready to steer the other way as soon as you exit to make it in time for the turn-in point for the second corner. Deixa eu ler de novo que eu não entendi. Deixa eu ver. We'll use the Nürburgring's technical section for this test. Exit the first left-hand corner at full throttle, and then get on the brakes as you enter the S's. The first turn here has a late apex, so you'll have to be ready to steer the other way as soon as you exit to make it in time for the turn-in point for the second corner. If you take the correct line, you can get through the second corner flat out. Finding a nice rhythm is important when tackling this section. Ah, é, mas o Get Ready to Drive dá pra tirar sim. É só mudar a câmera, eu tinha esquecido disso. É, ficou... Demorei muito, eu errei muito naquela curva ali. Só fazer assim que tira o Get Ready to Drive.
frear um pouco antes aqui. O bronze tá de bom tamanho. Tá, o coffee break eu vou pular, porque não precisa para tirar a licença, né? É opcional. Deixa eu ver. Eu acho que esse vídeo vai ficar assim, eu vou terminar a licença A e aí eu vou parar o vídeo por aí. Tá. Deixa eu ver. A9. Applied cornering. Deixa eu ver. Here you'll be faced with real-life racing conditions. Suzuka's famed Esse is the venue. The corners are aligned in a relatively simple manner. Left, right, left, left, right, left. However, you won't be able to get through them at full throttle. You'll need to brake properly for each corner to effectively negotiate this section. Keep the nose of the car pointed in the correct direction, that is key. Establishing a good rhythm is also important, and do not upset the car's chassis, acho que é. The final left-hand corner has a tendency to invoke understeer, so be ready to accommodate accordingly. Fazer o negócio para tirar o Get Ready to Drive ali, é só apertar Select e mudar a câmera. Consegui um tempinho prata, ó. Tá bom. Tá. A10. One lap guide run, Suzuka. We will use Suzuka circuit again. But this time we'll run the entire course for a flying lap with the pace car. Suzuka is a long course, so be sure to memorize its layout and learn the proper racing lines before going all out. A variety of difficult and challenging corners exist here, such as reverse braking, Degner and 130R. The best way to learn the course quickly and better your lap times is making full use of the pace car, and as before, hit or pass the pace car, and you fail. And as before, hit or pass the car and the pace car, and you fail. Your test vehicle is the Acura Integra Type R DC5 version. Vamos lá então. Vamos imitando o pescar, né? O que ele fizer. Como eu não... Faz tempo que eu não corro em Suzuka, né?
Ah, esse aqui eu podia ter ido mais rápido aqui. Podia ter acelerado mais. Aí aqui tinha que frear mesmo. Acho que eu vou fazer um tempo prata aqui. Vamos ver se eu pego o vácuo do pescar, né? E de repente isso ajuda um pouco. Eu freiei um pouco mais porque eu não queria correr o risco de ir pra fora da pista, né? Porque ele não pode ir, porque na licença tu não pode ir pra fora da pista ali. (48) É, tempo prata não vai dar, mas até que foi perto. Vamos ver o próximo desafio. Tá, A11. Applied Dirt Driving 1. The cliffs of the Grand Canyon is the site for this off-road test. Your capability of cornering on dirt will be gauged here. This section consists mainly of a series of right-hand corners. There's a slight left-hander soon after the start, which you should take more or less in a straight line. Then you'll come upon the first right-hander. Make sure you have the car pointed in the correct direction as you enter the turn. Immediately after this corner, the car will veer towards the edge of the track. Don't panic. Carefully aim for the inside of the next corner. Keep a consistent steering angle through both corners, like it's one big half circle, and you should be successful here. Ah, esses assim de rally é complicado. É, realmente eu devia fazer virando aos pouquinhos, né? E sempre, consistentemente, virando aos pouquinhos, ao invés de virar assim muito bruscamente. É, dá pra tirar um bronze, né? Mas eu sou muito ruim nesses desafios de rally, assim. Tá, A12. Apply dirt driving 2. Safely and quickly get through the 3 corners of the uphill winding section of Tahiti Maze to pass this test. The key here is to control your car as it slides through the corners. Brake before getting to the corner. If you transfer the car's weight to the front and get on the throttle, the car will slide. Control the slide with the steering and throttle, and get through the turn without dropping your speed. Do this as you will not only pass this test, you will master the art of drifting. Vamos lá então. Podia ter trocado de marcha antes ali.
Eu achei que eu fui bem assim, mas dá pra melhorar bastante ainda, mas por enquanto tá bom. Vamos pro próximo teste. Tá. A13, né? 13 é 13 em inglês. Tackling blind corners 1. Rocks and stones abound on the mountain trail, as do blind corners, so proceed with caution. After you exit the first tunnel, you will be faced with the first of 2 blind corners. Make sure you slow the car down properly and get to the inside of the turn. Enter the second tunnel on the right side and exit at the left edge, straddling the side of the tunnel wall. This will set you up properly for the next corner, which is marked by yellow lines. If you're on the inside of this turn, you should be able to enter the straight at a good clip. Practice makes perfect, so try it over and over until you get the perfect run. É uma viagem aquilo ali, né? É um bug que tem que o sol ele atravessa o teto do negócio. Eu era bom nessa pista até no PlayStation 2, no PlayStation 1, quer dizer, no Gran Turismo 2, Trial Mountain, mas aqui ela tá bem diferente, a física do jogo é diferente do Gran Turismo 2. Vamos ver agora. A14. Como é que vai ser? Tackling blind corners 2. Within the Nürburgring middle section are a series of tricky downhill corners. You will be tested on how well you handle these high-speed corners. The first section consists of S's. They're not only blind, they're canted. If you choose to run on the outside edge here, you will more likely go off, so be cautious of your driving line. After the S's are a series of right-handers. Don't stay left when setting up to turn in here. Instead, hug the inside of the corners. A short straight follows, which is then followed by a chicane-like left-hander. Slow down accordingly, then get back on it as you hit the apex. Make sure you're on the throttle quickly. Choose the line that allows you to get on the gas earliest. You'll get a sense of the Nürburgring unique character through this section. Mais um bronze. Vamos para o próximo desafio. Tá. A15. One lap guide run, trial mountain. We'll take a flying lap of the trial mountain course with the pace car. The key to successfully lapping this course is to nail the numerous blind corners that appeared in your previous test. Don't be intimidated by the stone walls and make use of the entire track.
Take the last corner, a chicane, with plenty of caution. Normally driving on the curbing is not a bad thing, but on this section you're in danger of losing control of the car. Lose control here and you may hit an imposing concrete wall ahead. Therefore, you'd best take the safer route. Passing or hitting the pace car results in automatic disqualification. Your car is the Mazda 6. Vamos lá então. Aquela coisa, é só ir observando o que o pace car está fazendo e fazer parecido que é o suficiente, né? Ah, eu não avisei, né? Tô jogando de controle. Eu não tenho uma direção pra jogar, né? Uma direção pra jogar jogos assim. Eu lembro que meu pai, ele tinha uma direção... Ah, bati. Eu achei que ia passar, mas... Ele tinha uma direção, mas era pra jogar o Gran Turismo 2 de Play 1, né? E eu nem lembro de onde é que tá a direção, mas ela não era tão boa como as de hoje, assim. E eu nem sei onde tá mais. Mas eu gostaria de jogar de direção até. Mas é que tem... Isso aqui, eu não sei, né? É um investimento também, né? Pegar bem por fora aqui, e por dentro, e sair lá fora. Peguei bem pela esquerda, acabei indo meio que pro meio. Não vamos bater no mesmo lugar, né? Agora vamos tentar pegar um pouco o vácuo aqui do Skyline, do Pace Car. Observar onde é que ele freia, aqui, mais pra dentro da curva. Eu dei uma freadinha aqui. Desculpa. Vamos frear aqui. Tem um zepelinho ali. Eu não devia ter ido para a segunda marcha, mas tudo bem. Mas eu fiz um tempo bom até. Se eu treinasse mais um pouco, já dava para tirar uma prata aqui. Agora vamos para o Graduation Test. Ah, 16, Graduation Test. Pass this test to obtain the A-Class Racing License. The section after the carousel, acho que é assim que fala em inglês, of the Nürburgring's North Course is our test venue. It's the more interesting technical It's the more interesting technical portions of the ring. The first thing to do here is to observe the demonstration car. Pay close attention to its speed through every turn. The wrong entry and exit speed through any of these corners will result in going off. There are also a few blind spots, so try and memorize when and where to brake and turn in.
Vamos lá, graduação agora. Aí eu já consigo a licença A, posso continuar fazendo as licenças em outro momento, né? Terminar o vídeo por aqui, né? Depois dessa graduação aqui. Eu tô indo bem na manha, assim, não tô indo muito rápido, mas é só pra terminar o teste. E aí, tá completo. Terminamos a licença A, né? Agora vamos ver qual o nosso prize car, nosso carro prêmio, né? De ter conseguido a licença A. Eu não lembro qual é. Tomara que seja um carro interessante para usar nessas corridas de início, assim, do jogo, né? Talvez um... Ah, esse Pontiac, né? Pontiac. Mas eu acho que tem outros carros mais interessantes para usar para começar. Depois eu acho que depois que eu conseguir a International B, né? Eu ia dizer International C, mas aqui nesse jogo eu acho que não tem a C, né? É só no Gran Turismo 2 que tem a International C. É a International B a próxima. Aí de repente eu acho que consigo um carro mais interessante aqui nessa. Depois eu conseguir. Depois que eu conseguir essa licença aqui. Então tá, acho que vou ficar por aqui. Boa semana. Se cuidem. Tchau.